Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar vocês como que a gente pode utilizar a formatação condicional para dar ênfase em alguns valores da nossa tabela. Eu apaguei aquelas duas tabelas que a gente fez na aula anterior e vou adicionar uma nova. É bom que vocês fixam o conteúdo. Então, vem aqui em tabela. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar como dimensão o nome do vendedor e vou adicionar as métricas. No caso aqui, eu vou adicionar a quantidade de itens, peso líquido e valor unitário. Vou ajustar o tamanho das colunas. Vou tirar a numeração das linhas e essa paginação. E o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a formatação para dar uma ênfase nos vendedores que venderam abaixo de 50 itens. Como no caso que a gente tem pouca linha, fica bem fácil de identificar. No caso aqui são esses três, até porque ele está ordenando pela quantidade de itens, né? Mas em um visual que você tem muitas linhas, esse recurso provavelmente vai ser bem importante e vai ajudar a vocês fazerem uma gestão visual, facilitando aí a análise do usuário. Então vamos lá, como que eu faço isso? Eu clico no visual, venho em estilo. A primeira opção que aparece para mim é de formatação condicional. Eu vou clicar em adicionar. E eu vou selecionar aqui, ó, por única, regra de formatação. Ele me pede um campo. No caso aqui, a gente quer os vendedores que venderam abaixo de 50 itens. Então, a gente vai selecionar o campo quantidade de itens. Ele vai perguntar aqui uma condição. Então, a gente quer dar ênfase em todos os campos que são menores que 50. Então, o meu valor de entrada aqui vai ser 50. Como que eu vou dar essa ênfase? Eu vou deixar a fonte vermelha e vou clicar aqui, ó, no plano de fundo para ele ficar um cinza escuro, né? Um cinza um pouco mais escuro, para dar uma ênfase. Então, ele vai ficar assim, ó, ele me mostra uma pré-visualização. Eu clico em salvar. E olha que legal. Ele já deu ênfase aqui nas três linhas dos vendedores que venderam abaixo de 50. Mas eu acho que talvez a gente pode melhorar isso. Vamos deixar só a quantidade de itens abaixo de 50, porque o que pode acontecer? Esse vendedor ele pode ter vendido abaixo de 50, mas o valor unitário, o faturamento, pode ter sido maior. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai deixar só a quantidade de itens mesmo. E como que a gente faz isso? Eu venho aqui em estilo, venho em formatação condicional, vou editar minha regra aplicada, e eu não quero na linha inteira. Eu quero só na coluna a quantidade de itens. Vou clicar em salvar. Automaticamente, ele deu ênfase só na quantidade de itens. Então, é assim que você pode utilizar a formatação condicional. E agora a gente vai fazer outra formatação condicional para mostrar quais são os vendedores que venderam acima de 100 itens. Então, a gente faz o mesmo raciocínio. Eu venho aqui em estilo, vou adicionar outra regra, vou selecionar o campo, quantidade de itens. Aqui eu não vou querer a linha inteira, eu vou querer só a quantidade em si. Vou selecionar a condição. Então, tudo que for, agora no nosso caso, a gente quer tudo que for maior a 100. Então, eu vou selecionar maior que, vou colocar aqui 100. E como é uma coisa positiva, a gente vai deixar verde, não vermelho. E eu vou dar a mesma ênfase que eu dei no fundo da linha. Vou selecionar essa cor aqui. Vou clicar em salvar. E automaticamente, ele já trouxe aqui quais foram os vendedores que venderam acima de 100. Então, igual eu falei para vocês, no nosso caso aqui, a gente tem poucas linhas, mas em uma tabela que tem muita informação, que tem muita coluna, essa funcionalidade vai ajudar muito vocês.